Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então vou falar um pouquinho sobre o Ressurreição, que foi o primeiro romance publicado em 1872 do Machado de Assis. Com esse vídeo então eu vou inaugurar a minha série de vídeos sobre os romances do Machado, porque eu vou ter que ler eles para a faculdade mesmo. Então eu falei, bom, eu vou aproveitar e vou fazer vídeos sobre eles no canal, certo? Enfim, o Ressurreição então, ao contrário de muitos livros que apareciam na época, que eram publicados na época, ele já foi publicado primeiramente como livro e não como folhetim, como aconteceu, por exemplo, sei lá, com o Guarani e etc, etc. Enfim, uma coisa interessante é que, assim, apesar de fazer parte daquilo que a gente chama, né, que a crítica chama de fase romântica da produção machadiana, esse livro ele não traz elementos românticos, a não ser assim aquilo que a gente chama de narrativa episódica, que cada capítulo do livro tem um episódio que ali você tem que ler, que ele sempre vai caminhando para um clímax que vai seguindo de um capítulo para o outro. Enfim, essa é a única coisa romântica que tem no livro, gente. O resto é tudo, me parece que é muito mais uma convenção falar que essa fase do Machado era romântica, porque se você for ver aqui, tem muitas coisas que o Machado já iria desenvolver melhor no Dom Casmurro ou no Brás Cubas, por exemplo. Uma coisa sobre o Dom Casmurro é interessante você perceber o seguinte: o Ressurreição tem o mesmo viés, digamos assim, ele tem a mesma temática do Dom Casmurro, que é justamente essa questão da traição, da desconfiança a respeito da traição. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Enfim, logo aqui na advertência da primeira edição, o Machado de Assis já diria o seguinte: não quis fazer romance de costumes. Tentei o esboço de uma situação e o contraste de dois caracteres. Então, assim, aqui logo o Machado já está dizendo: olha, gente, não é minha intenção, não foi minha intenção fazer um romance romântico. Isso que ele chama de romance de costumes é o que hoje em dia a gente chama de romance romântico, né, da escola romântica. Enfim, logo aqui ele já está dizendo que ele não quer fazer isso, mas sim entender como que é o contraste de dois caracteres, no caso de dois personagens aqui, que vão ser o Félix, que é um ex-médico que ficou rico e por isso parou de trabalhar. Ele tem mais ou menos 34 anos e tem a fama de ser um garanhão, porque ele diz que não consegue amar alguém por mais de 6 meses, então os relacionamentos dele são todos com a data marcada, e quando chega a 6 meses ele dá um chutão na moça e procura outra. Então, esse é um dos caracteres, e o outro dos caracteres é justamente a Lívia, que é uma viúva já, que tem um filho, que tem algum poder financeiro, digamos assim, e que vai ali então se envolver amorosamente com o Sr. Félix. Enfim, o livro começa então no primeiro dia do ano. O Félix, como é rico, né, ele ganhou uma herança, então por conta dessa herança ele resolveu não trabalhar mais. Ele comprou uma casa nas Laranjeiras, que é um bairro chique, digamos assim, do Rio de Janeiro da época, e vive ali então meio que isolado da população no bairro das Laranjeiras. Pois bem, no primeiro dia do ano então, ele levanta às tardes, já assim, perto da hora do almoço, ele levanta todo feliz da vida e recebe então a visita de um amigo dele que se chama Viana. O Viana é um daqueles caras que gosta de se aproveitar das pessoas. Então, assim, ele vai na casa do Félix só para comer. Tanto que assim que ele chega, o Félix fala: olha, o almoço ainda não está pronto, ou algo do tipo. Então, assim, você já percebe que esse cara, ele é um verdadeiro parasita. Ele chega na casa das pessoas, joga aquela conversa mole e acaba ali ficando para filar a boia. Depois ele puxa o carro e vai embora. Pois bem, esse Viana, então, que é irmão da Lívia, foi ali para poder convidar o Dr. Félix para uma festa que vai ter na casa de uma determinada figura ali da corte carioca.
O Félix, depois de muita insistência, acaba concordando em ir, mas ele diz que ele vai ter que terminar o relacionamento que ele está tendo com uma mocinha chamada Cecília. E assim, é costume para o Félix, quando ele termina um relacionamento, ele vai e fala que vai continuar sendo amigo da moça, e uma prova disso é que ele sustenta a moça por 6 meses depois que ele já se separou. Porque ele é tão rico que ele consegue se dar a esse luxo. Pois bem, então perceba aqui, só aqui a gente já vê que ele é um cara meio arrogante, e mais do que isso, ele é um cara que pode ser arrogante, uma vez que ele tem condições financeiras para isso na época. Enfim, ele vai então dar um chutão na moça, a moça chora, não sei o que, desesperada, ele fala que não é nada daquilo, que ele não quer mais ela, e que o coração dele é leviano, e que ele não consegue amar ninguém por mais de 6 meses, e coisas do tipo. E vai lá e acaba ali então começando a dar essa pensão para a moça, num sinal de superioridade. Então a gente percebe que nas relações dele, ele era sempre quem ficava por cima e as moças eram quem ficavam por baixo ali nessa situação emocional. Pois bem, ele vai então, depois que ele deu um chutão na moça, ele vai então para essa festa, e nessa festa ele vai conhecer a Lívia. A Lívia, que é a irmã do Viana, é uma moça que, ao contrário das outras com quem ele já havia ficado, ela não é mais uma menininha ingênua. Por quê? Porque ela já foi casada, ela é uma viúva que já tem um filho. Então, assim, ela já tem uma certa experiência de vida. Esse é o primeiro dado. O segundo dado importante é que ela é uma moça bem financeiramente falando. Por quê? Porque ela está planejando ir para a Europa e ela vai fazer isso com o dinheiro do próprio bolso. Então, você já percebe que ela não é pobre. Mas a terceira coisa que é mais interessante ainda, que pode passar despercebido durante a leitura, é que essa moça não quer ir para qualquer lugar da Europa. Ela quer ir para a Itália e ela quer ir para a Alemanha. Na época em que o livro se passa, aqui em 1870 mais ou menos, o país que mais tinha influência no Brasil era a França. Então, assim, quando as pessoas iam viajar, elas geralmente iam para a França, sobretudo as mulheres, porque a França era a capital da moda e do luxo e coisa e tal. Quando essa moça vem, olha e fala, eu quero ir para a Europa, mas eu não quero ir para a França, eu quero ir para a Alemanha. Alemanha, berço da cultura filosófica da época, né? Com Schopenhauer e etc e tal. E para a Itália, berço da Renascença e da cultura clássica, ela já está dizendo que ela é uma moça culta. Então, ela não é ingênua, é rica e é culta. Então perceba que esses 3 atributos já fazem com que ela, nesse esquema de relações aqui que o Félix mantinha, não se torne mais uma pessoa abaixo dele. Eles dois então têm o mesmo nível, uma vez que eles estão. Os dois têm experiências, os dois são ricos e os dois são cultos. Então assim, ela consegue debater de frente com o Félix. E é justamente isso que começa ali a despertar esse sentimento romântico nele e faz com que ele vá e se declare perdidamente apaixonado por ela. Ela fala que está apaixonada por ele também. E daí o livro poderia acabar assim, porque afinal de contas, a partir de agora não há mais impedimentos para que eles concretizem o seu amor. Se isso fosse um livro romântico, ele teria acabado nesse ponto, que é lá pelo capítulo 8 ou 9. Mas esse livro não é um livro romântico. E aí é que vem a sacada do Machado de Assis. Por quê? Logo aqui no começo, ele vai dizer então que ele se baseou em um verso do Shakespeare que diz, eu não vou encontrar aqui agora, mas eu vou deixar o link, o verso lá embaixo para você. Mas nesse verso diz mais ou menos de que as nossas dúvidas são nossas inimigas porque elas nos impedem de tentar as coisas por medo de perdê-las. Então assim, sabe aquela coisa de assim, você quer fazer uma coisa, mas não faz porque você tem medo de se dar mal? Pois bem, é mais ou menos disso aqui então que esse versinho vai falar. E é mais ou menos isso que vai acontecer desse capítulo 8 ou 9 em diante. Por quê? O Félix tem uma vida boa, ele já conheceu a moça, ele já se apaixonou pela moça, a moça está retribuindo esse amor. Então estava tudo bem, obrigado. Mas não, o Machado de Assis foi e tentou... e conseguiu ali atrapalhar toda a vida do pobre do Félix. Então o que ele faz? Ele faz com que esse rapaz comece a duvidar da fidelidade dessa Lívia.
ele começa a ficar com um ciúme possessivo e com um ciúme doentio, de modo que qualquer pessoa que se aproxime dela é motivo para que eles briguem e rompam, e depois eles voltam, e depois eles rompem, e depois eles voltam. No meio desse blafafá, alguém joga uma carta anônima ali no meio da bagunça. Então, assim, durante todo o livro a gente vai acompanhando como é que as dúvidas podem estragar a vida de uma pessoa. E assim, isso faz com que o Félix não seja o mesmo ao longo do livro, que seria uma característica romântica. Se você for pegar qualquer herói romântico que você vê por aí, né, da literatura romântica, você percebe que o mocinho ele é o mesmo do começo ao fim, o vilão é o mesmo do começo ao fim, a mocinha é a mesma do começo ao fim. Para começar, aqui não tem o vilão, nada. Não, o vilão é o próprio mocinho. Aliás, o vilão é a consciência do mocinho. O vilão são as dúvidas que o mocinho tem a respeito da fidelidade da moça. E é justamente essa dúvida que ele tem a respeito disso que vai impedir que ele seja plenamente feliz. Não vou dizer como o livro acaba, não vou dizer se eles vão conseguir se reconciliar ou não, mas assim, é muito interessante você perceber como ao longo do livro o Machado de Assis vai justamente quebrando todas as expectativas que um leitor romântico teria. E isso fica claro assim, sobretudo através da figura do narrador, que aqui nesse livro já é aquilo que a gente chama de narrador intruso, que é aquele que a todo momento para a narrativa e fala: olha, leitor, está acontecendo isso assim, ó. Olha, leitor, você tem que entender isso aqui, ó. Olha, leitor, esse personagem aqui ele disse isso, mas não é bem isso que ele quis dizer. Por que ele faz isso? Né? A gente sempre escuta falar que o narrador do Machado de Assis é um narrador intruso, mas a gente não escuta uma explicação de por que ele resolve fazer isso. E por que ele faz isso? Porque perceba o seguinte, o Machado, sobretudo com esse livro, a gente percebe que o objetivo dele é destruir a literatura romântica. Ou melhor, não é destruir a literatura romântica, é destruir o padrão literário fundado no romantismo, que é aquela coisa das peripécias da narrativa, aquela coisa do herói, da mocinha e do vilão, aquela coisa dos heróis, dos personagens caricatos e que não mudam nunca. Não, o Machado de Assis ele quer mostrar, ele quer trazer uma profundidade psicológica para os seus personagens. E como ele faz isso? Através do narrador. É o narrador que vai dizer: ó, esse personagem está sendo irônico, esse personagem está mentindo, esse personagem ele está se fazendo de besta, esse personagem não é bem isso que ele está dizendo. Então, essas intromissões que o narrador do Machado de Assis faz ao longo da narrativa e que a gente sempre escuta falar por aí, vem justamente dessa tentativa do Machado de ir desfazendo no leitor romântico esses maus hábitos, coloquemos aqui entre muitas aspas, de achar que a história vai acabar de um jeito bonitinho, oba-oba, todo mundo fica feliz, ou então todo mundo morre no final. O Machado vai mostrar que não, que nem sempre as coisas acabam bem, mas nem sempre as pessoas morrem também. Então, assim, eu acho esse livro muito interessante, sobretudo para você aí, por exemplo, que nunca leu nada do Machado e não quer chegar já no Dom Casmurro. Se você pegar esse livro aqui, primeiro, ele tem a mesma premissa do Dom Casmurro, que é Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Aqui tem isso também, mas de uma maneira um pouco mais simplificada para você que tem medo de já chegar no Dom Casmurro. Enfim, se você tiver que fazer algum trabalho na escola também, eu acho que seria interessante você citar digamos, essa intertextualidade interna da obra do Machado de Assis, porque assim, são dois livros assim que são, digamos, essa é a versão, é o esboço mesmo do que seria um dia o Dom Casmurro, apesar de que nesse livro a gente percebe que, apesar de ser um livro inicial, apesar de ser o primeiro livro que o Machado de Assis publica, ele já tinha um certo domínio das técnicas narrativas e ele sabe se utilizar muito bem delas a seu favor aqui ao longo do livro. Enfim, não vou falar mais nada da história do livro.
É aquele tipo de coisa que eu não sei se eu devo falar mais muita coisa, porque senão vai ser spoiler. Mas enfim, é um livro curtinho, dá pra você ler assim, tranquilo. Nessa minha edição ele tem menos de 100 páginas, mas assim, não deve passar de 150 páginas, então dá pra você ler em 2 ou 3 dias sossegadamente. Dá pra rir bastante, sobretudo com o narrador do livro, porque assim, o personagem vai e se coloca como como Garanhão. Aí o narrador olha e fala, olha, não é bem assim. Veja bem, aí ele vai e vai mostrando tudo aquilo que o personagem esconde dos outros. E eu acho isso muito interessante nesse livro aqui. E é claro, isso vai progredindo ao longo de toda a obra do Machado. E é por isso que é complicado a gente dizer que o Machado de Assis teve uma fase romântica e uma fase realista. É mais fácil a gente entender a obra toda do Machado como um grande projeto literário que visa justamente essa questão de preparar o leitor para um livro que não seja baseado ali nos moldes do romantismo. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre esse livro. Vou fazer os vídeos sobre os outros romances do Machado também ao longo aqui do resto do ano. Provavelmente até novembro eu acho que eu acabei já todos. Eu queria acompanhar a Tati Feltrin lá, né, na questão do tempo e o vento dela, mas enfim, eu não encontrei os livros, então, né, quem sabe o ano que vem eu não faça também, eu não leia também, porque eu estou assistindo os vídeos dela e estou gostando bastante, estou motivado a ler o tempo e o vento, só resta-me obter o livro, mas enfim, ano que vem estamos nós aí resenhando, ou comentando, melhor dizendo, o senhor Érico Veríssimo. Por enquanto a gente fica aqui com o senhor Machado, que é o suprassumo da nossa literatura, digamos assim. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Me acompanha aí então durante a leitura dos romances do Machado. O próximo romance que eu vou falar um pouquinho vai ser A Mão e a Luva, que inclusive eu já li. Mas enfim, nada te impede de ir lendo aqui agora junto comigo, certo? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos. Até o próximo vídeo. Tchau.